Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Richard Ramirez. Nascido em 28 de fevereiro, com algumas fontes dizendo 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas, Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, que mais tarde seria conhecido como Richard Ramirez, era o filho mais novo de 5 irmãos de Julian Ramírez e Mercedes Munhoz, um casal de imigrantes mexicanos. O Julian trabalhava na empresa ferroviária e era um pai violento que sempre batia muito em todos os seus filhos de maneira desproporcional ao que eles faziam. A sua mãe trabalhava numa fábrica de botas, onde a fumaça dos pigmentos e a ventilação na empresa eram insuficientes e a deixavam fraca, tonta e nauseada. E isso aconteceu diversas vezes enquanto ela ainda estava grávida do Richard. Somente após o 5º mês de gestação, ela pediu demissão. Todos os irmãos do Richard tinham defeitos congênitos, variando desde dificuldade respiratória a deformidades ósseas. O Richard sempre foi considerado, quando criança, pacato, quieto e solitário, e que logo no início da sua vida acabou sofrendo um acidente doméstico. Quando ele tinha 2 anos de idade, um armário da casa dele caiu em cima dele. Algumas notícias dizem que foi uma penteadeira, mas esse acidente acabou deixando ele bastante machucado. Nessa ocasião ele teve uma convulsão e foi levado às pressas ao hospital, onde ele teve que levar mais de 30 pontos nos cortes na pele na sua testa. Esse problema de ter convulsão acabou acontecendo mais de uma vez ao longo do seu crescimento. Aos 5 anos, ele ficou inconsciente enquanto brincava em um balanço e começou também a convulsionar em seguida. Após algumas consultas médicas, aos 6 anos, ele foi então diagnosticado com epilepsia. Durante a sua infância, o seu pai passava longos períodos fora de casa porque ele trabalhava abrindo caminho para novas ferrovias, e a mãe do Richard também trabalhava, afinal eram 6 filhos para criar, e com isso quem passava a maior parte do tempo com o pequeno Rich era Ruth, uma das suas irmãs, que o tratava praticamente como uma boneca. Ele era comportado, fácil de lidar, e por horas ela brincava de casinha com ele como se ele fosse o seu filho, falando baixinho sempre em inglês e espanhol no ouvido dele. Desse período de 6 aos 12 anos não se tem muitas informações do que aconteceu. O que é dito a seguir é que quando adolescente, o Richard tinha como exemplo de vida o seu primo Mike, um ex-soldado que lutou na Guerra do Vietnã. Esse primo, no entanto, não foi uma boa referência para o garoto. No período em que o Mike esteve no Vietnã, assim como diversos relatos sobre outros soldados, ele torturou, estuprou e matou mulheres. Fora isso, como troféu, ele fotografava esses atos, como se tivesse orgulho do que fez. Essas fotos, por sua vez, eram mostradas ao Richard como se representassem um ato completamente normal e até mesmo de bravura. Além disso, o Mike também o incentivou a usar drogas, assim como o ensinou a manejar armas e como usar facas de forma letal. Além de tudo isso, ainda existe um outro fato marcante na vida do Richard, cometido por esse mesmo primo Mike. Em determinado momento, o Mike assassinou a sua esposa Jessie na frente do Richard. Com a influência do Mike, o Richard então perdeu o interesse na escola, e quando ele tinha 13 anos, ele só se importava em se drogar. Em certa ocasião ele foi para Los Angeles passar o verão com seu irmão Ruben, que era viciado em heroína e cometia alguns roubos para manter o vício. O Richard via isso tudo como o que ele precisava para atingir o seu objetivo. Ele só queria roubar e ter dinheiro para usar drogas. Quando ele voltou então para El Paso, as brigas com seu pai se tornavam cada vez mais frequentes, já que os dois agora demonstravam terem comportamentos completamente explosivos, e após as discussões se tornarem cada vez mais violentas, o Richard foi então morar com a sua irmã Ruth, que na época já era casada com um homem chamado Roberto.
Esse Roberto, por sua vez, também fazia algumas coisas bizarras fora da lei. Ele levava o Richard para fazer uma caminhada à noite, o que na verdade era um pretexto para ficar à espreita em algumas casas selecionadas na vizinhança, onde eles ficavam espiando pelas janelas as mulheres desavisadas enquanto elas se despiam. Durante esse tempo da sua vida, o Richard começou a procurar drogas mais fortes. Ele começou a usar então LSD e outros alucinógenos. No mesmo período, ele começou a imaginar que estava se tornando um demônio. Ele se via como um discípulo de Satanás. Mesmo com toda essa vida, ele ainda ia para a escola algumas vezes e conseguiu até um emprego em um hotel. Lá, nesse hotel, ele teve um acesso a uma chave mestra e começou a invadir quartos enquanto os hóspedes dormiam para roubar objetos de valor. Ele agia tão silenciosamente e com tanto cuidado que ninguém sequer desconfiava que tinha sido roubado no hotel. Mas logo os objetivos do Richard mudaram, os itens de valor não eram mais o seu foco, ele ficou obcecado com algumas mulheres que se hospedaram lá. Sendo assim, ele passou a frequentemente entrar no quarto escondido e ficava atrás das cortinas, que eram pesadas, para que ele pudesse vê-las se despindo enquanto fantasiava sobre sexo com essas mulheres. Um dia, essa fantasia na sua mente precisou se tornar real e o Richard então agiu. Aos 15 anos, ele entrou no quarto de uma das hóspedes, surpreendeu ela por trás, a amarrou e começou a estuprá-la. O que ele não esperava é que o marido dela entrasse no quarto de repente antes do previsto. O homem então derrubou o Richard no chão, bateu nele, o segurou e o entregou à polícia. Porém, os pais do Richard, quando foram avisados do que aconteceu, não acharam que ele seria capaz de um ato como esse. E para o Richard foi fácil convencê-los de que a mulher, na verdade, o havia seduzido para fazer sexo com ela e o seu marido simplesmente os pegou no flagra. Aparentemente, até mesmo o juiz acreditou nessa história e foi tolerante com ele e o Richard não foi acusado de nada. Ele frequentou a escola mais algumas vezes, foi pego com substâncias ilícitas e também cheirando cola. Depois que ele começou a praticar pequenos furtos para manter o seu vício em drogas, ele foi preso por 2 vezes. Ele continuou a sua vida de uso de drogas e alimentando-se sempre muito mal, o que, combinado com a falta de higiene, acabou causando o apodrecimento dos seus dentes. Em 1981 e 1984, ele foi preso por roubo de automóveis, mesma época que ele começou a desenhar no seu corpo pentagramas. Em 17 de março de 1985, em Los Angeles, Richard Ramirez começou a sua história como Night Stalker, nome que lhe foi atribuído devido aos seus ataques ocorrerem frequentemente à noite. O Richard dirigia um carro roubado e começou a seguir o carro de Maria Hernandes. A mulher, ao entrar em casa, não notou que havia sido seguida e quando ela percebeu um barulho vindo de trás, o Richard Ramirez já estava com a arma apontada na sua direção. Houve então um primeiro disparo que passou de raspão por ela e atingiu na verdade as suas chaves. A mulher se fingiu de morta e assim ela pôde ver o Richard caminhando pela sua casa. Ele então entrou no quarto e matou a colega de quarto de Maria, Dale Okazaki. Ao ouvir o disparo, a Maria levantou a cabeça e pôde ver o que tinha acontecido. O Ramirez a viu e a mulher então levou um tiro na testa. Cerca de 45 minutos depois, com o mesmo carro roubado, o Ramirez interceptou o carro de Tissia Lian Yu. Houve o início de uma discussão e 2 disparos mataram a vítima. Depois desses crimes, a única pista que a polícia tinha até aquele momento era que a arma usada nos crimes era a mesma. Em 27 de março de 1985, Richard Ramirez invadiu a casa de Vincent e Maxine Zazzara. Ele entrou por uma janela destrancada, o Vincent dormia na sala e foi morto com um tiro. A Maxine acordou logo com o barulho do tiro, mas foi amarrada e o Richard então começou uma procura por dinheiro e joias na casa. A mulher conseguiu se soltar e pegar uma arma escondida embaixo da cama, mas essa arma estava descarregada. Ela
Ela foi então morta com um tiro e o Richard ainda retirou seus olhos como punição por ela ter reagido. Mesmo com crimes parecidos, no intervalo de cerca de 10 dias, a polícia ainda não associava os ataques a um serial killer. No dia 15 de abril do mesmo ano, a casa invadida foi de William e Lillian Doi. William levou um tiro na boca e a bala se alojou na sua garganta. A Lillian, que sofria de deficiência mental, foi algemada e abusada sexualmente. Mas ela não foi morta. O Ramirez roubou o que ele queria e foi embora. Porém, dessa vez, ele deixou um rastro importante. Na verdade, era uma pegada no jardim, de onde foi possível tirar um molde da sola do tênis dele. Curiosamente, era um modelo novo que naquele momento haviam apenas 5 ou 6 pares vendidos. Isso parecia ser uma informação que logo revelaria quem era o criminoso, mas em contato com a loja que vendia esse tênis, não havia nenhum registro de quem havia comprado os pares, o que prejudicou as buscas. Enquanto isso, o assassino mantinha sua rotina de usar drogas, consumir muita pornografia e gastar o resto do seu dinheiro com prostitutas. As próximas vítimas foram Malvia Keller e Blanche Wolfe, duas senhoras, uma de 83 e a outra de 80 anos. As duas foram mortas com marteladas na cabeça. Uma delas foi estuprada, na sua coxa foi desenhado um pentagrama com batom, assim como na parede do quarto. Apesar da crueldade estar sempre envolvida, o Richard parecia variar a forma com que ele atacava as vítimas. Pat Higgins e Mary Cannon foram sodomizadas e tiveram a garganta cortada. Lela e Max Koenig foram baleados e em seguida cortados com uma machete. Richard Ramirez matou ainda com um tiro na cabeça Elvas Abowat e depois estuprou Sakina Abowat, antes de também matá-la. No dia 18 de agosto de 85, os corpos de Peter e Barbara Penn foram descobertos na cama, encharcada de sangue. Na parede havia novamente um pentagrama desenhado com batom. Depois de tantos crimes, a presidente da Câmara local na época, Dianne Feinstein, dirigiu-se ao público e falou finalmente sobre a caçada ao Night Stalker. Mas isso acabou tornando mais difícil o trabalho dos policiais, porque ela revelou também quais eram as poucas pistas que se tinham até então, o que certamente faria o assassino escapar com mais facilidade. Na manhã seguinte, Richard Ramirez se livrou do seu tênis e da arma que usou nos crimes anteriores. Ao mesmo tempo, um gerente de hotel e o dono de uma joalheria associaram um retrato falado a um cliente que tinha dentes estragados e cheirava mal. As joias que ele havia vendido pertenciam às vítimas. Dias depois, foi a vez de Bill Carnes morrer a tiros e sua noiva, após ser amarrada por gravatas, foi obrigada por Richard a dizer "Eu amo Satã, eu adoro Satã". Após isso, ela foi obrigada a fazer sexo oral nele e em seguida ele começou a rir e foi embora, a deixando viva. Na noite de 24 de agosto de 85, um jovem que trabalha consertando motocicletas reparou que um carro estava rondando o bairro. Ele anotou a placa e avisou a polícia na manhã seguinte. Tratava-se de um Toyota cor laranja de 76 roubado em Chinatown. Passado 2 dias, o carro foi abandonado e localizado em Rampart. A polícia montou um cerco esperando que alguém usasse o carro mais uma vez. Poderia ser o serial killer, mas isso não aconteceu. Porém, identificaram impressões digitais que eram iguais às localizadas em janelas das casas de algumas vítimas, e essas digitais pertenciam a Richard Ramirez. A sua foto foi logo espalhada por todos os cantos da cidade e do estado. Sabendo disso, o Ramirez logo pensou em fugir e usou um ônibus interestadual. Uma testemunha disse à polícia que o Richard havia pegado o ônibus e o assassino notou que na rodoviária haviam muitos policiais, então ele desceu antes que o ônibus entrasse lá. Ele tentou esconder-se dentro de um bar, mas um cliente o reconheceu e gritou, chamando a polícia. O Ramirez correu novamente, entrou em um ônibus local. Mais uma vez ele foi reconhecido. Ele decidiu descer e continuar correndo até a casa de um dos seus irmãos. Cansado, ele decidiu roubar um carro, mas ele estava desarmado. A dona do carro começou a gritar e a população correu para ajudá-la.
O Ramírez correu mais uma vez, mas foi pego. Ele apanhou da população com um pedaço de cano na cabeça e quase foi linchado. A polícia foi chamada e Richard Ramírez foi preso. Em 20 de setembro de 1989, Richard Ramírez foi considerado culpado por seus crimes. 2 meses depois, ele foi sentenciado à pena de morte. Durante o julgamento, por mais de uma vez, Ramírez gritava "Viva Satã! Satanás está dentro de nós", enquanto ele mostrava um pentagrama tatuado na sua mão. O Ramírez, ele tinha fãs que lhe escreviam cartas e o visitavam na cadeia. Ele chegou-se a casar-se ainda na prisão com uma dessas fãs. Antes de ser executado, em 7 de junho de 2013, Richard Ramírez morreu de causas naturais. Ele se disse fã da banda AC/DC e afirmava em quase todos os assassinatos que vestia uma camiseta da banda. Disse ainda que a música Nightcrawler, traduzida como Ladrão Noturno, havia sido feita para ele. Essa associação fez a banda se pronunciar publicamente para explicar que na verdade a música tratava de um namorado que entrava no quarto da namorada à noite sem os pais dela perceberem. Richard Ramírez roubou, espancou, torturou, cometeu abusos sexuais até matar as suas vítimas. Richard Ramírez, que se dizia um demônio, era uma das pessoas com mentes diabólicas.